Interação mente-cérebro. Quanto à interação mente-cérebro, é interessante observar a correspondência entre o cérebro inicial, abre parênteses, de Calderaro e André Luiz, fecha parênteses, e o considerado particularmente por Penfield e Macklin. O neurocirurgião canadense Wilder Penfield, 1891-1976, fundou em 1934 o Montreal Neurological Institute na Universidade de McGill, onde desenvolveu a, abre aspas, cirurgia da epilepsia, fecha aspas, com anestesia local, possibilitando a estimulação direta do córtex cerebral, orientando a excisão cirúrgica através da conversa com o paciente acordado, poupando assim as áreas da fala. Além de neurocirurgião, Penfield destacou-se igualmente como cientista, sendo muito conhecidas as figuras que concebeu como o homúnculo sensorial e o homúnculo motor, representativas das relações entre partes do corpo e áreas corticais. Ao sondar os mistérios da mente, Penfield considera como tronco cerebral baixo a região do tronco encefálico correspondente ao bulbo e à ponte, e como tronco cerebral alto o segmento que contempla o mesencefalo, o tálamo e os núcleos da base. Portanto, a consideração que Penfield faz em relação ao tronco cerebral alto aproxima-se do conceito de cérebro inicial, exposto por André Luiz. Do ponto de vista funcional, para Penfield, ao tronco cerebral alto corresponderia a expressão de funções orgânicas, de comportamentos instintivos e de emoções, o que igualmente se mostra concordante com os dizeres de André Luiz e Calderaro a respeito das funções do cérebro inicial, comprometido com atos instintivos, hábitos e automatismos. Um aspecto interessante diz respeito à maneira como Penfield considera a ligação da consciência com o cérebro. Abre aspas. O indispensável substrato da consciência localiza-se fora do córtex cerebral, provavelmente no diencéfalo, abre parênteses, tronco cerebral alto, fecha parênteses, fecha aspas, o que corresponde exatamente ao exarado por André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Por sua vez, o médico e neurocientista americano Paul D. Macklin, 1913-2007, contribuiu de modo significativo no campo de outros ramos da ciência, com suas pesquisas realizadas na Yale Medical School e no National Institute of Mental Health. Macklin ficou muito conhecido por ter estabelecido o conceito do que hoje se conhece como sistema límbico, e também por sua teoria evolucionária de que o cérebro humano teria se formatado em três partes: reptiliana, paleomamífera, abre parênteses, sistema límbico, fecha parênteses, e neomamífera, abre parênteses, córtex cerebral, fecha parênteses. O que se acha descrito em seu livro sobre o assunto. O cérebro inicial referido por Calderaro e André Luiz corresponderia, na visão de Macklin, às formações reptiliana e paleomamífera, enquanto a formação neomamífera, considerada por Macklin, é desdobrada na concepção de Calderaro e André Luiz, em córtex motor e lobo frontal. A hipótese de um cérebro triuno, aventada por Macklin, tornou-se popular por sua ampla divulgação,
através do astrofísico e biólogo Carl Sagan, em seu livro Os Dragões do Éden, que recebeu o prêmio Pulitzer em 1977. Carl Sagan chega a ressaltar a relevância do complexo reptiliano em nossas vidas, pelo seu importante papel no comportamento agressivo, na demarcação territorial, nas práticas ritualísticas, abre parênteses, de acasalamento, por exemplo, fecha parênteses, e no estabelecimento da hierarquia social. Segundo Sagan, abre aspas, é surpreendente quanto de nosso comportamento pode ser descrito em termos reptilianos. Falamos comumente em assassinatos a sangue frio, e o conselho de Maquiavel em O Príncipe era o de assumir a fera. De fato, somos levados a reconhecer como é impressionante a quantidade de mitos e de lendas em várias culturas sobre dragões e serpentes. Enfim, sobre répteis. Abre parênteses. Como a figura de São Jorge matando o dragão e a simbologia da, abre aspas, tentação, fecha aspas, de Adão e Eva, pela serpente, fecha parênteses. O que talvez ressalte de maneira alegórica a importância da atuação subliminar do complexo reptiliano em nossas vidas. Entretanto, essa hipótese de um cérebro triuno, proposta por MacLean, passou nos últimos tempos a ser polemizada no meio acadêmico, surgindo novos modelos que tentam reinterpretá-la. Um deles, Triune Mind, Triune Brain, é de autoria do canadense Swanda H.J. Sugnazari. Aliás, esse é um enfoque de Calderaro, ao considerar a nossa casa mental formada por 3 andares, cada um deles interagindo com uma parte do nosso cérebro. Voltando a Sugnazari, esse autor desenvolve um modelo funcional triuno, que diz ser compatível com o budismo. Mano, entre parênteses receber, cita, entre parênteses julgar, e Vinana, entre parênteses executar. E rotula, com base nos blocos considerados por MacLean, reptiliano, paleomamífero e neomamífero. 3 instâncias que identificam na mente o prosenciente, paleosenciente e neosenciente. Dessa maneira, Sugnazari não contraria o modelo do cérebro triuno sugerido por MacLean, mas apenas utiliza-o como base para a interpretação que considera a respeito da mente. Essa colocação de Sugnazari é muito interessante quando comparada às funções que Calderaro atribui a cada um dos andares de nossa casa mental, particularmente o 2º andar, que André Luiz relaciona ao córtex motor, tem de fato como primordial a função executora. Enquanto o 3º andar, que corresponde ao lobo frontal, tem implicações na manifestação das chamadas funções psíquicas superiores ou cognitivas, entre as quais se encontra a capacidade de julgamento de situações. No entanto, não apenas reinterpretações, mas algumas críticas em relação ao conceito de cérebro triuno, sugerido por MacLean, têm sido levantadas em estudos recentes. A neurocientista brasileira Susana Herculano Rosel considera equivocado esse modelo de cérebro triuno proposto por MacLean, uma vez que ele se alicerça na consideração de um processo evolutivo, no qual o cérebro dos mamíferos teria evoluído a partir do cérebro dos répteis, o que não considera verdadeiro. Segundo argumenta, mamíferos nunca tiveram répteis ou aves em seu processo evolutivo, pois estudos recentes têm mostrado que o cérebro dos mamíferos pode ser tão antigo quanto o das aves e dos répteis. Também assinala que determinados comportamentos que MacLean
considera somente em determinado grupo já existiam, entre aspas, anteriormente. Diante do exposto, é relevante fazermos, não propriamente uma crítica da crítica, mas uma reflexão sobre a crítica.